Bem viver. Espiritualidade no dia a dia. Oi, eu sou a Lulu e esse é o Bem Viver, podcast devocional do Novas Narrativas Evangélicas. Vem cá, você tá sentindo um climinha de fim do mundo, assim, no ar? Ou seria o fim da humanidade? Ou seria o fim desse modo de vida que nós conhecemos? E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, daquele jeitinho com mais perguntas do que respostas, mas vamos lá. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sou aí uma jovem adulta, né? Tô na faixa dos meus 27 anos. Então, eu fui uma criança de 97, pra você fazer as contas, né? Crescida ali nos anos 2000, então eu tive educação ambiental na escola. Eu aprendi sobre aquecimento global, sobre a água do mundo tá acabando, superaquecimento da Terra, rompimento da camada de ozônio, tudo isso, né? Na época, com foto de urso polar nas geleiras, sim, tinha nada a ver com o meu contexto no Brasil, nada a ver. Mas a sensação que eu tenho hoje, olhando, por exemplo, a fumaça no horizonte, essas últimas semanas, é que a gente chegou naquele ponto, sabe? Que a gente falava que ia chegar. Porque, assim, qual que era o ponto? Qual que é o ponto? A gente ainda tem que destruir mais o planeta pra pensar, não, a gente chegou no ponto que a gente tava falando que não podia chegar. Sabe? Enfim, eu me sinto igual aquele poeta que dizia assim: meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final da Odisseia terrestre. Minha pequena Eva, Eva. Só que, gente, não é carnaval, é mudança climática. É um gostinho de fim de mundo. Tipo assim, a gente tá hiperconectado, quer fazer stories de tudo e não consegue tirar uma foto do pôr do sol porque não tem sol. A fumaça tá tampando o sol. A gente não consegue deitar e olhar as estrelas porque não tem estrela. Não dá nem pra ser tilelê direito se a lua não aparece. Os bichos estão morrendo, cara. Não aguento mais ver foto de bicho queimando. E como é que a gente segue sendo jovem assim, né? E aqui eu preciso localizar a minha fala, né? Eu sou uma mulher negra, vivendo em uma das maiores metrópoles do Brasil, Rio de Janeiro, no Sudeste. Morando hoje em uma área que não é nem considerada periférica, né? Embora eu tenha crescido, me forjado ali na periferia, no interior. Então, tem canto desse país que tá doente há muito mais tempo e muito mais doente do que o lugar que eu moro hoje, né? Tem lugar sofrendo de garimpo, de fumaça, de enchente, de queimada. E os povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, periféricos já viveram e ainda vivem várias sensações de fim de mundo, né? Aqui entre aspas. E eu tava vendo um TikTok esses dias que falava que o que tá em jogo não é exatamente o mundo, o planeta Terra, porque o planeta Terra não vai deixar de existir, mas as condições que tornam favorável a vida humana na Terra meio que tão bem abaladas, né? Assim, a Terra realmente está superaquecendo e isso vai ter consequências para todo mundo, né? E isso é muito doido, porque a gente vai ficando com ansiedade climática, depressão climática, porra toda. Porque tem gente que vive com o fim do mundo próximo demais, todos os dias, há muito tempo. Uma amiga minha, Lari, é antropóloga e está estudando o que a gente chama de apocalipse climático. E aí é realmente o que a gente chama de apocalipse climático, porque ela é antropóloga, né? Então ela analisa como as pessoas usam esses termos, assim. E é muito interessante ela falando sobre isso, porque ela investiga especialmente o que acontece com a Braskem, lá em Maceió, que é uma petroquímica que afundou bairros inteiros e obrigou milhares de pessoas a deixarem suas casas, suas terras e o mundo que elas viveram, né? Então, muita gente que passa por esses bairros hoje comenta sobre o tal cenário pós-apocalíptico que parece que tá rolando ali.
Porque, de fato, a vida, como algumas daquelas pessoas conheciam, acabou. Isso é profundamente violento. E em uma das nossas conversas sobre a tese da Lari, a gente falou sobre como o que os crentes chamam de fim do mundo, às vezes é só o capitalismo, ou o racismo, ou o colonialismo, enfim. Ali aparece de várias formas, né? Então, acho que a gente precisa nomear o que a gente está chamando de fim de mundo, né? Não espiritualizar nesse sentido de Jesus está voltando, é tudo sinais dos tempos. Cara, eu não sei nem como te convencer, te explicar que a gente tem que cuidar do planeta, sabe? A gente tem que tentar não acabar com as condições humanas na Terra, ou enfim, lutar para que isso deixe de acontecer. Não é engraçado como as coisas estão invertidas? Os modos de vida que deviam nos guiar para sair desse fim de poço são profundamente violentados todos os dias. E o modo de vida que nos leva para esse buraco branco colonial capitalista masculino é o que prevalece controlando o sistema, né? E aí, diante disso, o que eu faço? Oro a Deus pelo fim do capitalismo. Mas eu vou conversar para vocês que tem dia que eu me sinto doente de capitalismo. E não é um cansaço do trabalho, sabe? É muito maior. É uma sensação de que esse modo de vida não faz sentido. Que viver numa cidade enorme, que não cabe mais gente, que vive amontoada, com as coisas caras demais. Sei lá, tá me cansando, assim. E eu queria só que o rio perto de casa desse pra nadar, sabe? Eu queria que a comida fosse barata, sem veneno, que desse pra todo mundo comer. Eu queria um terreninho, assim, pra chamar de meu, e tempo pra visitar o terreno dos meus amigos. Eu queria que o nosso parâmetro de morar bem fosse quantos pés de fruta tem no quintal, sabe? E não se a gente mora perto ou longe do metrô, perto ou longe de bairro X ou Y. Eu queria que a cidade fosse acessível para quem gosta da cidade, né? Que ninguém perdesse 4 horas por dia no transporte. Que a gente conseguisse andar de bicicleta com segurança. Que o relógio não ditasse os nossos dias. Eu queria que ninguém morasse na rua. Eu queria que a favela acordasse com barulho de passarinho e não de bomba. Eu queria o mínimo, sabe? Só que a gente vive num sistema bruto, né? Que moe a gente até a gente esquecer que dá pra sonhar com alguma coisa diferente. E eu queria não estar cansada demais pra tentar fazer mais pelos meus. Eu queria que os crentes lembrassem de Jesus. E aí, como é que a gente sonha? Bom, a eleição tá chegando e o mínimo que eu posso fazer é votar, né, gente? Votar em gente que sonha como eu sonho. Votar em quem tem projeto. E aqui eu quero te convidar para dar uma olhadinha na Agenda de Justiça Cristã que o Novas lançou, que é uma criação coletiva com as propostas que a gente sonha para as nossas cidades. E esse material já está aberto para endosso dos parlamentares que quiserem e de cidadãos e cidadãs também. Mas tirando isso, a pergunta que eu fico no fundo do coração é: do que mais a gente precisa para se convencer que o modo de vida capitalista branco colonial que a gente conhece precisa acabar? E isso significa que a gente precisa de sanções ambientais mais duras, que a gente precisa taxar bilionários e grandes poluidoras, que a gente precisa taxar grandes fortunas, que a gente precisa de reparação histórica, de justiça racial, que a gente precisa de justiça climática, para dizer só o mínimo aqui, sabe? As nossas mudanças precisam ser estruturais, senão, enfim, nada que eu tô falando vale de alguma coisa. E que bom que a gente é jovem, ou não tão jovem assim, mas que ainda se incomoda, né, com essas coisas, que ainda se indigna, que ainda sente esse peso do mundo, que a gente ainda se importa, pelo menos um pouco. Então, pega essa sensação de se importar um pouco hoje e faz alguma coisa. Seja se organizar, seja buscar um candidato ou candidata que tenha a ver com seus valores e projetos e planos e sonhos. Seja falar para alguém do seu candidato ou candidata e tentar aí virar um voto nesse finalzinho aí de período eleitoral. Seja
fazer o mínimo também, né? Porque às vezes é isso. Às vezes é sobre tentar manter o seu microcosmos em ordem, sua cabecinha no lugar, com saúde, com cuidado, com consciência. Cuidar da sua casa, da sua comunidade, das suas relações. Isso aí já é bastante coisa. O link da Agenda de Justiça Cristã tá aqui na descrição desse episódio. E eu também quero te convidar para olhar o site do Vote pelo Clima, que é uma iniciativa que mapeia candidaturas que têm a pauta ambiental como central também. E é isso, fez sentido pra você? Vocês sabem que eu tenho dias e dias aqui, né, gente? Tem dia que eu tô mais romântica, esperançosa. Hoje eu tô meio poucas, assim. Hoje eu tô puta, tô querendo revolução. Porque, gente, é do povo do Cristo ressuscitado, né? O Jesus que tá vivo e vive e reina para todo sempre. O Jesus que mostra que a morte, em todas as suas faces, em todas as suas estruturas, morreu. Então, a gente precisa vencer a morte nesse sistema. E é nessa perspectiva que eu quero seguir. Puta! Mas, em algum lugar, esperançosa também. Então, deixa aqui nos comentários como isso tem te afetado. E como é que você tem se movimentado aí pra sabotar esse sistema. Um beijo e até a próxima. Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda gente junta, construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcast favorito e pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo pelo Brasil. Esse podcast é apoiado pela TID Setúbal. A apresentação e o roteiro são da Luciana Peterson e Matheus Machado. A edição é da Bianca Hatt. O design babadeira é da Nick Ellert, a comunicação é feita pela Tayo Amaral, e a gente tem na equipe a Evelyn e a Tati, que nos ajudam muito para manter a casinha em pé e funcionando. Tchau!